A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, esteja com todos nós. Mas, Zenite, olvidar a sua história aqui conosco seria equivocarmos-nos com a própria história da igreja, não é? Até porque, não só pela sua participação, também pelo fato da família, da irmã, ser uma família que está intrinsecamente ligada à nossa história. Eu estava ali na hora da exibição das fotos, não é? Da irmã Zenite mais nova, né? E ela assim meio envergonhada: por que botaram essa foto aí? Bonita beça, Zenite. João foi esperto, a beça. João, inteligente, João. Deus te abençoe, parabéns. Queridos, vamos compartilhar do texto que está lá na carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Sobre o cristianismo de fato para uma irmã em Cristo, né? Primeira carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 3 a 6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. O que é que o Senhor, a senhora, o que é que você e eu pensamos acerca do cristianismo de fato? O que é cristianismo de verdade? O que é cristianismo, realmente cristianismo, para você? O grande teólogo e filósofo inglês C.S. Lewis, conhecido por ser o autor das Crônicas de Nárnia, preocupado com esta indagação, o que é o cristianismo de fato, o que é verdadeiramente cristianismo, tentou responder esta pergunta e acabou escrevendo um livro que tem sido um dos mais usados em nossos seminários, o Cristianismo Puro e Simples. Eu não tenho dúvida, meus amados, que cada um de nós poderíamos dar uma resposta a esta pergunta. Inevitavelmente nós temos uma resposta a esta pergunta e com certeza cada um de nós iríamos dar uma resposta que inevitavelmente seria influenciada pelo tempo que temos de cristão, pelo tempo que estamos na igreja, pela nossa visão que temos do que nós entendemos ou achamos ser cristianismo, de acordo com o nosso preparo espiritual também, com o nosso preparo intelectual, também de acordo com a nossa experiência em termos de igreja e, naturalmente, também de acordo com a nossa idade. De qualquer maneira, nós teríamos várias respostas que eu diria aproveitáveis. Daria para nós aproveitarmos praticamente todas as respostas, adaptando-as, consertando alguma coisa ali, melhorando uma outra coisa lá. Aos nossos internautas, nossas saudações. Se nós perguntássemos à nossa irmã Zenite o que para ela é o cristianismo de fato, à luz do seu tempo de vida, à luz do tempo que ela tem de igreja, à luz das suas experiências, boas ou ruins, nós teríamos uma resposta. Uma resposta que poderia ser dada com muitas ou com poucas palavras, mas que com certeza, meus amados, cairia nessas expressões paulinas, porque o que o oráculo de Deus nos deixou escrito aqui é exatamente o que podemos chamar de cristianismo de fato. E sem dúvida, para um cristão, para uma cristã,
que já viveu o tempo que a irmã Zenite viveu como cristã, eu tenho certeza que o cristianismo, de fato, para ela, é exatamente, ou são exatamente essas expressões de Paulo quando escreve esta carta àquela igreja e fala de fé, fala de amor e fala de esperança. Ele disse que eram essas três realidades que marcavam os cristãos de Colossos. Eram essas três realidades que identificavam o povo colossense, o povo cristão colossense, como membros da igreja de Jesus Cristo: fé, amor e esperança. A fé. A fé, meus amados, é o ato de acreditar de forma profunda em Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sem que Jesus Cristo seja o centro da nossa vida, o centro da nossa história, a razão de fazermos o que fazemos como cristãos, a razão do nosso culto, o porquê de nos chamarmos cristãos, sem que Jesus Cristo esteja ocupando a razão disso tudo, o nosso cristianismo não é um cristianismo de fé. A nossa fé, na verdade, passa a ser crendice, mesclada a superstições, mescladas a ensinos tortuosos e equivocados das Sagradas Escrituras, que parecem ter elementos de verdade e que parece, às vezes, da maneira como às vezes é anunciado, ser o cristianismo verdadeiro, quando na verdade não é. A nossa fé tem a ver com a realidade de que Jesus morreu por nós, que os nossos pecados causaram a sua morte, que nós matamos Jesus Cristo, que cada um de nós aqui é o responsável pela morte de Jesus. E porque nós cremos nisso e depositamos então a nossa confiança no ato que ele realizou na cruz do Calvário, nós também podemos, aproveitarmos da cruz colocada no topo da história, colocada no topo do mundo, e olharmos então para baixo para vermos aquilo que deixamos para trás por causa de Jesus. E aí a fé é a fé salvadora, porque nós cremos que não somente ele morreu, mas também que ele está vivo, ressuscitou e está vivo na vida daqueles que acreditam nisso, nos fazendo, meus amados, estarmos a cada dia mais próximos a ele. E isto não é uma teoria, eu diria que é uma grande ventura e uma grande aventura. Com certeza a irmã Zenite nos poderá falar de fé, de quantas vezes a fé em Jesus Cristo não a deixou sossobrar, não a deixou desistir, mas a manteve na caminhada da vida. Algumas vezes nós conversamos sobre questões e a colocação dela era sempre: mas o Senhor sabe e no fim nós podemos esperar que isso vai ter uma solução. Fé em Jesus Cristo e não um mito, fé em alguém real, pessoal, fé que significa conhecimento do nome de Deus, da realidade de Deus. Só que no cristianismo, de fato, não podemos parar por aí, temos que ir adiante, porque ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de fazer com que os montes saiam dos seus lugares, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13:12. Aliás, Paulo, no hino ao amor, ele fala da fé, da esperança, o amor, e diz que será o amor, que dessas três vai permanecer por toda a eternidade. Mas é o amor, irmãos, que faz com que o cristianismo possa ser de fato algo autêntico, indispensável, insubstituível. O amor tem a ver com o amor de Deus para conosco. Inicialmente, ele nos amou primeiro. Por isso nós recitamos, ensinamos e confessamos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas não somente, irmãos, o amor de Deus para conosco. O cristianismo de fato é amor, porque também tem de haver o nosso amor para com Deus. Ele é imperfeito,
ele é defeituoso, mas ele tem de existir. Faz-se necessário no cristianismo de verdade, e quando perguntamos o que é o cristianismo de verdade, é o cristianismo aonde eu e você estamos apaixonados por Jesus Cristo. Muitas vezes nós fazemos coisas que não são condizentes, não? Com pessoas apaixonadas, mas temos que sempre estar restaurando esse tipo de sentimento. E aí cabem as palavras do grande Nicolaus Zinzendorf, nobre cristão da Saxônia, um homem de uma profunda visão de misericórdia em favor dos desfavorecidos, um homem de uma penetrante visão missionária e de uma clara paixão pelo Senhor Jesus. Ele disse: nada além dele, tudo por ele e para ele. Por ele vale a pena viver, por ele vale a pena morrer. Mas o cristianismo, de fato, também não é só o amor nosso para com Deus, não é só o amor de Deus para conosco, não é somente o nosso amor para com Deus, mas tem de ser o amor entre os irmãos. Se não houver amor entre nós, não há cristianismo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Se você diz que ama a Deus e aborrece a seu irmão, você é mentiroso. E não há lugar para mentirosos no cristianismo de verdade. Mas o que eu vou fazer? Às vezes, quando eu vejo, eu já estou zangado com o irmão, não é? Estou aborrecido, estou com raiva dele. Corrija-se, procure se acertar em relação a isso. Isso é muito sério, muito sério. Sem dúvida, a irmã Zenito pode contar para vocês, pode contar para nós, sobre os milagres do amor na vida dela, na família dela, em relação aos outros. Sim, porque aquele que se diz cristão, aquele que se diz cristã e não conhece os resultados do milagre do amor, que nos leva a perdoar, que nos leva a perdoar a quem nos faz mal, que nos leva a estender a mão a quem não merece, que nos leva a nos humilharmos quando nós erramos. Se não houver essa manifestação produzida pelo amor, o amor para com o outro, não há cristianismo. Porque amor, irmãos, leva ao perdão. Uma das experiências mais tocantes na minha vida que eu ouvi, que li, foi a do reverendo Philip Yancey. Ele disse que estava uma vez no aeroporto esperando um avião, depois de dar uma palestra num determinado lugar dos Estados Unidos, e ele começou a entrar em crise, porque ele disse: Senhor, olha essa despesa toda que esse pessoal teve comigo. Pagaram o avião, pagaram o hotel, me tratam como um príncipe. Mas a minha pergunta é, Senhor, será que está valendo a pena isso? Será que o que eu estou falando, será que o que eu estou ministrando, será que o que eu estou levando às pessoas está fazendo diferença mesmo? Oh, sim, as pessoas batem palmas, choram. E eu costumo dizer à minha igreja que não é difícil fazer chorar. Fazer chorar é fácil, difícil é fazer pensar. E a obrigação dos pregadores não é fazer chorar, é fazer pensar. E o Yancey tinha esse problema. Será que as pessoas estão realmente alcançando aquilo que eles precisam alcançar para ter uma vida cristã autêntica? E naquele momento ele disse: eu acho que vou desistir disso, eu estou dando prejuízo às igrejas, eu estou saindo muito caro. Ele disse que naquele momento uma jovem senhora com uma mocinha, aproximou-se dele e perguntou: reverendo Yancey? Ele disse: sim, eu sou o pastor Yancey. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu ouvi o senhor em tal cidade assim, uma conferência que ele havia feito um pouco antes dessa. E a minha vida, pastor, era uma desgraça. Era uma vida tomada pelo ódio. Sabe por quê? Eu fui abusada pelo meu pai. E depois eu me casei, meu pai matou o meu marido. E essa minha filha já foi violentada. Essa é a minha vida, pastor. E a minha vida era uma vida de ódio pelo mundo. Mas eu prestei atenção no que o senhor falou naquela conferência, quando o senhor disse
que nenhum de nós, se nos dizemos cristãos, temos o direito de não perdoar a quem quer que seja pelo mal que nos tenha feito, quando Jesus nos perdoou quando nós o estávamos matando. E o Senhor disse com muita clareza: não há desculpas. Não somos melhores do que Ele. Por que nos achamos com o direito? Ah, nos machucou, eu fui muito machucado. Alguém foi mais machucado do que Jesus Cristo? Inocente, puro, sem pecado? Tornou-se maldito por nossa causa? Levou sobre si a minha morte quando Ele não tinha por que morrer, mas mergulhou no abismo da morte para ser ser humano como realmente era e dizer que sabe e entende os nossos problemas. Então, quando Ele na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo, o fez como ser humano, não fez como Deus, não, o fez como ser humano, simplesmente nos dizendo: é isso que nós temos de buscar. E ela disse: pois é, pastor. E a primeira coisa que eu comecei a lutar com Deus foi para perdoar meu pai. E eu agora estou pegando o avião, porque eu estou indo para a casa do meu pai para perdoá-lo. Ele está muito doente, e ele sabe que eu vou lá, e ele está me esperando. Sabe, pastor, quando eu saí daquela reunião com essa decisão de começar a fazer minha vida mudar por causa do amor de Jesus Cristo, e porque agora eu tinha que demonstrar também esse amor, eu parei de viver uma vida maldita, mesmo com todos esses problemas, e mesmo ainda sem ter falado ao meu pai que eu perdoo, a minha vida já mudou muito. Eu já não sou mais aquela mulher amarga e sem esperança. Meus amados, quem não conhece esses resultados ainda não vive o cristianismo de fato. E por favor, eu não estou dizendo que isso é fácil. Quantas vezes nós, por motivos muito menores do que esses, né, nutrimos aversão para as pessoas, por pessoas, mas Jesus diz para orarmos por aqueles que nos aborrecem, para amarmos aqueles que nos perseguem. Quantas vezes esta igreja aqui ouviu Miguel Zuga pedir a nós para orarmos por ele? Por quê? Por favor, irmãos, não orem pela minha vida, não orem para que Deus me proteja, não orem para que Deus evite a minha morte. Orem para que eu não deixe de amar os muçulmanos que querem me matar. Orem para que eu não deixe de amá-los, porque o dia que eu deixar de amá-los, a minha vida não tem mais finalidade aqui. O cristianismo é isso, irmãos, ou não é cristianismo de fato? E quando nós estamos celebrando 70 anos da vida de uma cristã, eu tenho certeza que a irmã Zenite já viveu esses dilemas e essas situações e teve que trabalhar isso no seu coração, porque quem de nós não tem de trabalhar? Quantas vezes há irmãos que me perguntam: como é que é isso, pastor? Como é que eu faço? Eu estou vivendo, eu não consigo, eu não suporto. Comece a orar por essa pessoa. A primeira oração vai ser aquela mesma: Senhor, se dependesse de mim, eu queria que passasse um caminhão em cima dele ou dela. Na segunda oração, você já vai pedir uma caminhonete. Não, um caminhão não, já pode ser uma caminhonete. Lá pela quinta, sexta oração, você já não está pedindo para nada passar mais por cima dele. Mas você tem que começar a fazer isso. Eu tenho que começar a fazer isso. Nós temos que acreditar, irmãos, que se não fizermos isso, o nosso cristianismo é balela, é teoria, é filosofia, são reuniões, não é? Portentosas, potentosas, mas apenas isso e nada mais. Jesus foi muito claro: olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos por causa de quê? Por causa das grandes pregações? Por causa das grandes realizações? Não, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos por causa do amor entre vocês. É isso que vai fazer vocês serem conhecidos. Irmãos, esse mundo sem amor, nesse mundo de traição, nesse mundo de engano, de mentira, nós temos todas as chances de fazermos a diferença, mostrando ao mundo que nós nos amamos.
que nós nos amamos. E aí entra o terceiro aspecto do cristianismo de fato, que é a esperança. Porque é por causa do amor que nós temos a esperança. Cristianismo de fato tem a ver com a esperança. O apóstolo Paulo diz que a esperança do cristão está preservada no céu. É por causa do amor de Deus que a esperança está lá. É a esperança que nos faz entender que por causa de Jesus Cristo, por causa dele, nós já estamos salvos agora, mas também seremos salvos um dia, no sentido da mais completa glorificação, do fim de todo mal e de sofrimento, e esta esperança nos faz aguardar e suportar melhor os sofrimentos da vida. Por isso, algumas pessoas ficaram espantadas. Ontem nós celebramos a vida da irmã Selma Aguiar. Deixamos o seu corpo no cemitério, mas agradecidos a Deus pela sua vida, pela sua história, pelo amor dela por esta igreja, pela vida que ela esteve nessa igreja, aos 56 anos de idade. E Selma passou por todos aqueles momentos da vida. Primeiro a doença, a não aceitação com facilidade, depois vem a conformação, depois vem a esperança de cura, e até que foi chegando o momento em que ela percebe que essa vida não estava mais valendo a pena. E me chama e pede para... Precisava falar comigo. Consegui entrar na UTI às 11h30 da noite. Estava dormindo, mas ela percebeu. E acordou, pastor, o senhor veio. Eu estou com uma dúvida muito grande, pastor. Ainda já falando com muita dificuldade. É pecado pedir para morrer, pastor? Não. Não é pecado pedir para morrer, meu irmão. Principalmente quando nós somos o que somos. O que lhe aguarda, irmã Selma, para depois dessa vida? Jesus. E o que é melhor do que Jesus, Selma? Nada. Então não é pecado. Não podemos determinar. Não temos essa autoridade. Não temos esse poder. Mas podemos pedir. O Senhor pede para mim? Peço. Senhor, tu está vendo o sofrimento da tua serva? Ela não está suportando mais. Dá descanso a ela. Ela precisa. Sorriu, disse amém comigo. Aí levou ainda mais uns 2 dias, creio, 2 dias, e veio a falecer. Falou com seu filho. Ela disse: mamãe, amanhã a senhora vai estar melhor. Vou, filho, vou estar amanhã. Amanhã eu estou melhor, estou com Jesus amanhã. E foi para Jesus. Não temos problema nenhum, irmãos, com isso. Entendemos a vida como um dom de Deus, entendemos a vida como a graça de Deus, que se chama Jesus Cristo, e vivemos, porque quando vivemos temos que pôr isso no nosso coração. Estamos vivendo porque Deus quer que a gente vá logo para Ele, nós pertencemos a Ele, mas Ele nos deixa viver aqui porque nós temos que testemunhar, temos que falar, temos que fazer a diferença. Mas há um momento, irmãos, quando chega que a gente não tem muito por que se apegar a isso aqui. Nós temos uma esperança, que é uma esperança já tão palpável que se tornou nessa certeza. Por isso cantamos o que cantamos e dizemos o que dizemos, não é? Porque cremos que realmente ao deixarmos nesta vida, nós vamos ver afinal o rosto de Jesus. Paulo falou que aos cristãos de Colossenses que eles tinham a esperança, tinham fé, tinham amor, e estava a esperança. E porque temos esperança, irmãos, nós podemos aguardar com paciência, porque nós temos de saber que cristianismo de fato não é o cristianismo que prega aonde está Jesus, não a dor, mas é o cristianismo que prega aonde está a dor, está Jesus. Porque isso faz toda a diferença para quem está passando pela dor, saber que Jesus está lá. É a esperança, meus amados, que nos faz entender que por causa de Jesus Cristo nós já fomos redimidos, mas o dia da redenção,
ainda está realmente no futuro, isto é, nós estamos vivendo o ainda não. Ao vivermos entre o presente e o futuro, mas esperando, aguardando, no entanto, diz a Bíblia, com ardente expectativa, a manifestação da glória de Deus. Romanos 8, 9. Esperando com paciência até o fim, quando então haverá, diz a palavra de Deus, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque nós temos essa esperança, nós não ficamos caídos por causa do desânimo. Podemos às vezes desanimar, sim, mas não ficamos caídos. Nós nos levantamos, nós somos levantados. Com certeza houve momentos na vida da irmã Zenite que o desânimo, né, irmã Zenite, pareceu que ia vencer, que a irmã ia ser derrotada, mas a esperança que sempre fez parte da sua vida, sempre foi mais forte. E minha irmã há de continuar sendo sempre mais forte, porque nem a morte nem a vida nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, se essa é a verdade, tudo mais é periferia. Então, queridos irmãos e amigos, não estamos aqui apenas para um aniversário, o aniversário da mamãe, da vovó, da sogra, né? Mas para o aniversário de alguém que na sua simplicidade, mas a Anitta foi essa pessoa mesmo simples, que mesmo sem conhecer teologia, ela sabe muito bem o que é o cristianismo de fato, cristianismo fé, cristianismo amor, cristianismo esperança. Perfeita? Não, não é. Claro que não. Tem seus defeitos, seus altos e baixos, como eu tenho, como cada um de vocês tem, mas está sempre voltando à origem, não é? Sempre se apegando, sempre se agarrando de novo àquele nome que é a razão da sua fé, que é a razão do seu amor e que é a razão da sua esperança, Jesus Cristo. Esse, de fato, meus queridos, é o cristianismo básico, real, porque cristianismo, de fato, é Jesus Cristo. E Jesus Cristo é, diz a palavra, o autor, o consumador da fé. Jesus Cristo é o amor de Deus que tomou a forma humana. E por isso Jesus Cristo é para nós, hoje e será para sempre, a nossa única esperança. Amém. Deus abençoe, irmã, muito. Deus abençoe a todos nós que aqui estamos, tenha misericórdia de nós. A cada pessoa que está aqui, nesta noite, celebrando 70 anos da nossa irmã. Continuemos, meus amados, procurando viver o cristianismo autêntico com fé, amor e esperança em Jesus e por causa dele. Amém.